Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o professor Oscar e você chegou ao lugar certo para dominar a história de um jeito direto, claro e sem enrolação. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora para mais uma aula. Pega seu caderno e vem comigo. Olá, pessoal, tudo bom, turminha? Na última aula, eu falei sobre a Proclamação da República do Brasil, 1889. A partir dessa Proclamação da República, inaugurava-se um novo regime. O nome é regime político, porque é uma transformação. Sai da monarquia para a república. Quem estudou primeiro ano sabe que o Império Romano, por exemplo, teve várias fases, como a monarquia, a república e o império. O Brasil, mais ou menos isso, monarquia para a república, o que é até hoje, tá? Então, o nosso regime é republicano. A República Federativa do Brasil é republicana, ok? Mas para que esse novo regime fosse implementado em nosso país, é necessário um documento. Todo país tem um documento. Esse documento recebe o nome de Constituição. A Constituição é tudo que uma nação precisa para seguir normas, regras, leis, etc. Então, esse novo regime não conseguiria andar se ele não tivesse uma Constituição. Nós tivemos várias constituições ao longo do tempo. A primeira foi em 1824, ainda com Dom Pedro I. A segunda é essa aqui, Constituição de 1891. Então vamos entender esse novo país que estava nascendo a partir de um novo regime político. Essa Constituição, ela tem muito de inspiração da Constituição estadunidense. E a gente vai ver aqui uma particularidade dela que tem a ver diretamente com a Constituição estadunidense. Vamos às principais características e no fim da aula a gente faz uma crítica. Mas antes disso, pessoal, o nosso canal é novo e precisa de ajuda para que chegue em várias pessoas, para vários alunos, para várias pessoas que se interessam, que querem passar em prova da escola, do SARESP, prova paulista, Enem, vestibular. Deem um like, se inscrevam no canal, assim vocês podem ajudar a gente. Todas as dúvidas, vá lá no comentário e coloque as dúvidas ou sugestões, fiquem à vontade. Vamos à Constituição de 1891. Principais características, pessoal. Então, ela se torna de monarquia para uma república federativa. Federativa significa que a gente tem várias federações. O que a gente chama hoje de estados. Estados. E esses estados, de certa forma, descentraliza o poder. Aí já começa a influência da Constituição dos Estados Unidos. Ele é descentralizado o poder. Cada estado tem uma certa autonomia. Não é como nos Estados Unidos, mas os governadores têm autonomia. Nessa Constituição ficou evidenciado o presidencialismo. O presidente seria escolhido através de um voto. A pessoa que fosse eleita ficaria 4 anos. No começo, teve o que se chama República da Espada, com dois presidentes provisórios, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Logo em seguida, em 1891, a Constituição vai afirmar que o líder do país seria escolhido através de voto. Ele ficaria no poder por 4 anos. Quem era que votava, pessoal? Esse voto ainda era muito restritivo, muito censitário, ou seja, só homens acima de 21 anos podiam votar. Mulheres, analfabetos, soldados rasos e o clero, ou seja, pessoas ligadas à igreja, não votavam. Então veja bem, só aqui, olha, mais a metade da população, mulheres, e aqui a esmagadora maioria era analfabeta, entre os homens também. Então, a quantidade de pessoas que votavam eram ínfimas.
eram muito pequenas, porque só os alfabetizados que sabiam ler e escrever votavam. Aqui há uma ligeira mudança da Constituição de 1824, porque a Constituição de 1824 era totalmente censitária. O que isso significa? Significa que você tinha que ter uma alta renda para poder votar ou ser votado. Vai cair a primeira restrição aqui, que é o rendimento daquela pessoa. Abriu-se a possibilidade de 3 poderes nessa Constituição, então aquela ideia de Montesquieu da divisão de poderes para que um não seja superior ao outro. O poder legislativo, que são as câmaras municipais, estaduais e federal, quem são eles? Vereadores, deputados estaduais, deputado federal e senadores. E o poder executivo, quem são eles? O prefeito, o governador e o presidente da república. E o judiciário, que é todo o aparato judicial de um país, desde o policial mais simples até o presidente do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. Então, esses 3 poderes, a partir de 1891 e até hoje, assim, comanda nosso país. Ficou firmado nessa Constituição que o Estado seria laico, ou seja, a separação do Estado do poder administrativo e bélico separado do poder religioso, porque até aqui a interferência religiosa podia acontecer. Outra coisa importante aqui, pessoal, a liberdade religiosa. Até 1891, obrigatoriamente por lei, você era obrigado a ser católico. É assim que funcionava. Hoje parece até uma aberração. E né? Vai contra direitos fundamentais e liberdade de culto e fé de cada cidadão, ou não ter fé de cada cidadão. Instala-se o federalismo, ou seja, cada estado pode ter sua constituição própria. E o município? O município tem um negócio chamado lei orgânica, que não deixa de ser regras e normas e leis que devem ser seguidas naquele município. Só que é uma diferença muito grande entre esse federalismo brasileiro do federalismo estadunidense. Lá, exemplo assim, bem prático. Se você comete um crime num estado, determinado estado dos Estados Unidos, você vai ter um tipo de pena. Se você comete o mesmo crime em outro estado, você vai ter outro tipo de pena. No Brasil, não. O Código Penal brasileiro ele é único para a nação toda. Se você comete um delito ou um crime lá no Rio Grande do Sul, ou no Acre, ou em Rondônia, onde quer que seja, será a mesma lei. O mesmo Código Penal vai valer para todos nós. Então, o sistema educacional, por exemplo, é único no país, embora cada estado tenha uma certa autonomia de colocar novas disciplinas, matérias, esse tipo de coisa. Há diferença muito grande aí. Então, desde 1891 e vai até 1930, se instala-se uma república oligárquica aqui. Embora tenha uma fachada democrática, porque é eleito, mas a gente viu aqui que poucas pessoas acabavam votando. É uma república oligárquica. O que significa isso? Oligarquia é governo de poucos, palavra de origem grega que significa um governo de poucos. Quem é essa oligarquia? Eram os ricos fazendeiros de São Paulo, do café, e os ricos fazendeiros de Minas Gerais, do leite, do queijo, etc. Ficou chamado isso aqui popularmente de República Café com Leite. Até aqui eu só apresentei características e vocês vão avaliando. Tem muitas características negativas aqui, mas eu diria que a mais importante, e hoje a Constituição que a gente tem, ela contempla a diminuição das desigualdades. Embora no Brasil ainda tenha muita desigualdade, essa Constituição aqui nem tocou no assunto das desigualdades sociais, que eram muito maiores naquela época do que agora. Exemplo, o fim da escravatura. Quando a escravidão termina, a Constituição não garantiu nada para eles. Lembrando, os escravos foram colocados para fora das fazendas, das casas, sem saber ler, sem saber escrever, sem ter um pedaço de terra, sem absolutamente nada. E eles não foram contemplados com nenhuma política pública de governo. Então, essa Constituição não contemplou as desigualdades sociais. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo, quando é muito importante, eu
como professor ainda de escola pública, vou cobrar isso para os meus alunos. Então, a maioria dos professores vão fazer o mesmo. Olha, o que é importante nessa aula? Essa questão da desigualdade, o voto direto é o fim do voto censitário, mas aqui a maioria das pessoas estão fora. Então, é uma Constituição feita para essa elite oligárquica, que tinha muita influência. É isso por hoje, essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!